Meu nome é Neiri Pereira da Costa Júnior, né? Tenho 49 anos, sou gaúcho, né? Nasci em Alegrete, Rio Grande do Sul. Morei em Duartina, que é ao lado de Bauru, durante 35 anos, né? Agora, por último, eu morava em Bauru, por conta das escolas dos meus filhos. E em novembro a gente mudou para São José dos Campos agora. Né? Foi onde a gente conheceu o pastor Arilton, né? Na verdade, eu conheci-o na mira da verdade, né? Porque a gente sempre lia a Bíblia, né? Então eu ensino isso para meus filhos. Né? E aí a gente começou, na verdade foi o Gabriel que começou a assistir o Na Mira da Verdade, depois me chamou para ver, ó pai, que programa interessante e tal, vamos assistir isso aqui. E aí um dia a gente resolveu ir lá na igreja, visitar. E aí o pastor Arilton falou, ó, posso te ligar um dia aí? Aí eu falei, não, a hora que tu quiser. Eu trabalho na Petrobras, né? Entrei na Petrobras em 20/11/89, então já estou lá há 23 anos. Sou apaixonado pelo mar, né? Trabalho embarcado, meu trabalho é em regime 14 dias no mar e 21 dias de folga. É 1 por 1,5. E me acostumei muito bem nesse ritmo de vida. Acho que se eu tivesse que trabalhar de segunda a sexta não ia rolar, não ia dar certo. E hoje eu sou supervisor, né, de uma equipe de técnicos de petróleo lá. A gente trabalha em regime de turno. Né? A primeira semana eu vou e trabalho pelo dia e a segunda semana eu trabalho pela noite. Então aí completa os 14 dias, a gente desembarca e vem para casa. Como é que funciona o sábado para você? Não tem sábado, não tem feriado, não tem domingo, não tem Natal, não tem Ano Novo. Você só sai de lá se morrer o pai, a mãe, né? Um avô, alguém próximo da família aí. Né? Senão, a gente tem até uma certa tranquilidade, assim, poder trocar com alguém, né? Mas o regime de trabalho é intenso, assim, é os 14 dias. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. A cada semana estamos reunidos para estudar vários temas da Palavra de Deus. Na última semana, estudamos sobre a Lei de Deus e o tema de hoje será Um Mandamento Esquecido. Se você quer ter todos os temas do Bíblia Fácil impresso em sua casa, basta solicitar essa revista para Novo Tempo e ela será gratuitamente enviada para a sua casa. As formas de contato para solicitar é através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou então acessando o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai preencher um cadastro e então vai mandar para Novo Tempo e a revista vai chegar na sua casa. Se você quiser ainda fazer o curso Bíblia Fácil pela internet, aí mesmo no nosso blog você consegue fazer todas as lições pela internet. E um lembrete para você, quanto mais compreendemos da Palavra de Deus, mais luz teremos para a nossa vida, para as decisões, para os caminhos que Deus quer nos conduzir. Por isso, não perca tempo, solicite logo a sua revista. Estamos aqui com um grupo de 11 convidados. Alguém perguntou da última vez, por que, pastor, chamaram 11? É porque se viessem 12, um seria o Judas, né? Então o Judas não está aqui, viu, gente? Então nós estamos em 11 e eles foram convidados de vários estados do Brasil para participar da nossa programação, desse estudo. E nós vamos conhecer um pouquinho agora mais a Aline. A Aline vem lá do Rio Grande do Sul. Isso. Eu já percebi que ela é uma pessoa assim, muito paciente, porque para cuidar desse esposo tem que ter muita paciência. É o que eu sempre digo. É, não é? Aline, fale para nós um pouquinho lá da sua cidade, da sua família. Bom, pastor, eu vim de uma família com muita mulher, né? Muita mulher. Então acho que tá aí a paciência, né? Entendi. Vocês são em quantas? Pelo lado da minha mãe, né? Somos em 3 mulheres. E daí do lado do meu pai também tem mais 2 mulheres, né?
Então é muita mulher. Entendi. É muita mulher. Imagina a confusão dentro da casa. Mas é trilegal ter muita mulher assim em casa? É trilegal. É, né? Trilegal. E aí, Anderson, quando é que vai chegar os filhos? Já chegaram? Não chegaram ainda, É, né? mas está no projeto. Tá no projeto? Já está se encaminhando. Já. Então tá bom. Muito bom ter esse casal do Rio Grande do Sul. Vou aproveitar e mandar um abraço a todos os nossos amigos gaúchos sintonizados no programa Bíblia Fácil. Nós já aprendemos com o Anderson aqui, umas semanas atrás. Bate! Estamos todo mundo falando bah aqui agora. Tudo que a gente vai falar tem que colocar bah na frente. Pois bem, vamos tomar nossas Bíblias para o tema de hoje, que é um tema muito importante. Como eu já disse para vocês, hoje vamos falar a respeito do sábado, um mandamento esquecido. A lei de Deus possui 10 mandamentos, mas dos 10, de uma forma especial, um mandamento tem sido esquecido pelo nosso povo. E nós queremos voltar à Bíblia agora para aprendermos mais sobre esse assunto. E você que nos acompanha em casa, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, porque talvez o tema que hoje vamos estudar surpreenda você em vários aspectos. Por isso, se você tiver a Bíblia na mão, você vai poder tirar as suas dúvidas, conferir, e Deus vai falar com você no sentido de uma mudança que, quem sabe, Deus está querendo te chamar para ela. Então, tome a sua Bíblia e juntos agora nós iremos orar para que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo. Pai querido, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos orar para que as verdades dela sejam exaltadas aqui e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida e colocá-la em prática. Nos conduza nesse estudo. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, nós vamos começar com Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. E a primeira pergunta que nós buscaremos responder é: Deus criou o mundo em 6 dias. E o que Ele fez no 7º dia, após haver criado todas as coisas? Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, 4 e 5, fala que Deus fez a separação entre a luz e as trevas. Nos versículos 6 a 8, ele fala do 2º dia da criação. Dos versos 9 a 13, 3º dia da criação. Versos 14 a 19, 4º dia da criação. Verso 20 a 23, 5º dia da criação. Verso 24 a 31, 6º dia da criação. E quando chegamos ao Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então eu pergunto para vocês, segundo o relato sagrado, o que fez Deus no 7º dia da semana? Descansou. Agora, por que ele descansou? Ele estava cansado? Depois de haver criado o nosso planeta? O que você acha? Que ele estava cansado? Não. O profeta Isaías, no capítulo 40, diz: Deus não se cansa, nem se fadiga. Mas por que ele descansou? Para deixar um exemplo. Deus já fez isso outras vezes. O batismo, nós vamos estudar ainda em outras semanas para frente sobre o batismo. Mas na Bíblia, o batismo simboliza remissão dos pecados. Cristo foi batizado, mas ele não tinha pecado. Ele não precisava ser batizado, mas ele o foi para dar exemplo. Assim também na criação, Deus não estava cansado, mas sabendo que o ser humano, a cada 7 dias, precisaria de um para descanso, ele descansou no 7º dia da semana. Interessante que, por ocasião da Revolução Industrial, as pessoas começaram a sair do interior, das zonas rurais, e vir para os grandes centros, trabalhar nas indústrias. E eles criaram então uma carga horária muito grande
E, em algumas vezes, trabalhavam 10 dias para folgar um dia. E depois de muitos problemas, eles chegaram à conclusão de que a cada 7 eles deveriam parar um dia. Cientificamente, hoje é ensinado de que a cada 7 dias o homem precisa de um para descansar. E a Bíblia já está dizendo para nós qual deve ser o dia. O 7º dia da semana. Outros dizem assim: nós não precisamos guardar o sábado porque o sábado é para o povo judeu. Mas veja, o sábado aparece aqui para Adão e Eva, na criação do mundo. Os judeus estão milênios à frente de Adão e Eva. Assim, Deus descansou nesse dia para dar um exemplo. Um exemplo não para o povo judeu, um exemplo para a humanidade. Um outro detalhe: Deus, sendo nosso Criador, sabe de tudo o que nós precisamos. E Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. O sábado não apenas nos oferece descanso físico, mas o sábado tem um outro propósito muito especial. É o dia que Deus criou para ter contato mais direto com a criatura. Deus, é claro, quer que nós comunguemos com Ele todos os dias, e nós o fazemos através da leitura da Bíblia, da oração, mas um dia foi criado em especial para que nós estivéssemos na presença do Criador. Por isso, o sábado é um dia para a adoração. O sábado foi criado para que nós tivéssemos um tempo exclusivo para a comunhão com Deus. E o sábado também tem um outro propósito. O sábado tem a finalidade de reunir a família para contemplar as obras criadas por Deus na natureza. Então, o sábado é um dia em que nós devemos reservar para não trabalharmos nos nossos trabalhos seculares, para termos tempo para adorar o nosso Deus, para estarmos em família e para aproveitarmos e desfrutarmos da natureza que Ele criou para o nosso deleite. Tudo isso envolve a observância do sábado. Anderson. Pastor, na Bíblia que eu conheci, lá tinha domingos e festas, para guardar domingos e festas. O que eu faço? Isso estava na Bíblia? E as pessoas que têm essa Bíblia. Entendi. De fato, amigo, não existe na Bíblia um texto que diga assim: guardar domingos e festas. Isso aparece no catecismo, não na Bíblia. Certo? Você pode ter alguém fazendo um adendo à lei de Deus numa margem de rodapé ou coisa parecida. Mas as Bíblias, e você que nos acompanha em casa, pode pegar qualquer Bíblia e abri-la em Êxodo capítulo 20. Vamos ler esse verso? Que inclusive eu acho que é o próximo texto que nós vamos ver aqui, o 4º mandamento da lei de Deus. Êxodo 20 registra para nós os 10 mandamentos. E olha aqui o 4º mandamento, a partir do versículo 8. Êxodo 20, verso 8 em diante. Assim diz o mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você percebe que o 4º mandamento claramente ensina o sábado? Agora, ao longo da história, como nós lemos na semana passada, lembram que semana passada nós lemos Daniel 7:25 e Daniel 8:12, falando que o inimigo de Deus iria batalhar contra a lei de Deus, iria pisar a lei de Deus, iria jogar a verdade de Deus por terra. Esse foi um processo histórico, desde o 4º século. Na realidade, no dia 7 de março do ano 321, foi promulgado por um imperador romano
chamado Justiniano, o primeiro decreto dominical que nós conhecemos na história. Melhor, deixa eu corrigir o imperador. Constantino. Esse imperador Constantino promulgou um decreto dizendo que todos deveriam descansar no venerável dia do sol. E o dia do sol, para os latinos, para os romanos, era o primeiro dia da semana. Tanto é que em inglês colocou-se Sunday, dia do sol. A partir desse decreto, lentamente os cristãos começaram a mudar o dia de guarda do sábado para o domingo. Até o quarto século, os cristãos estavam observando o sábado, como a Bíblia ensina. Mas esse decreto ganhou força no meio cristão. E lentamente, em cada concílio da igreja, o sábado ia sendo colocado de lado e o domingo ia sendo exaltado. Essa mudança histórica demorou várias décadas, até que hoje a maioria das religiões cristãs aceitam o domingo como dia santo e não o sábado. Mas eu pergunto, aonde está na Bíblia a santidade do primeiro dia da semana? Não existe nenhum verso da Bíblia orientando nenhum cristão a guardar ou santificar o primeiro dia da semana, enquanto que o quarto mandamento da lei de Deus é muito claro para todos nós. Damião. Pastor, o que eu posso e o que eu não posso fazer no sábado? Uma boa pergunta. Guardá-lo. Uma boa pergunta. Você percebe aqui no mandamento que diz assim, não farás nenhum trabalho, foi o que nós lemos aqui, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Então eu não posso trabalhar, não posso colocar alguém para trabalhar para mim, e nem o animal que eu tenho, eu devo colocar para trabalhar. Eu devo respeitar o dia de sábado. Vamos supor que você trabalhe numa loja, numa oficina, numa fábrica, a semana inteira. Esse é o seu trabalho, esse é o seu ganha-pão. No sábado, eu não devo estar lá. Eu não devo exercer esse tipo de trabalho. O sábado é um dia para que eu esteja com a minha família, adorando a Deus, tendo descanso físico e espiritual e deleitando-me nas obras do Criador. Eu não deveria também nem comprar e nem vender. Agora, vamos supor que você está em casa e de repente alguém está passando muito mal e emergencialmente você precisa de um remédio. É claro que nós não vemos problema em você ir até uma farmácia e fazer essa compra, porque você nesse caso está salvando a vida. Porque o próprio Cristo contou uma história para os judeus e disse, se o teu boi cai no buraco porque é sábado, você também não vai salvá-lo? E o judeu tirava o boi do buraco para não deixá-lo morrer. Então, quando envolve a questão de vida, nós temos uma certa abertura. Agora, o que trabalho que eu não devo fazer é o trabalho que eu faço secularmente ao longo da semana. O que mais eu devo evitar? Eu devo evitar qualquer atividade que eu possa fazer em outro dia. Eu não deveria fazer a minha compra, o meu supermercado no sábado, se eu posso fazer em qualquer outro dia da semana. Eu não deveria estar arrumando a minha casa, limpando a casa, porque eu tenho uma semana para me preparar, para fazer isso. Eu não deveria estar gastando tempo lavando roupas, porque eu posso fazer isso em outro dia. Então eu deveria estar com o meu tempo exclusivo para estar adorando a Deus, com a minha família, tendo esse descanso espiritual. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se você tinha uma coisa mais específica ainda. Exatamente isso mesmo, pastor. Okay? Só para adendar essa pergunta, então se eu seguir todos os 9 mandamentos, os 10 mandamentos e não seguir o quarto, o que a Bíblia dá de esperança para mim? Segundo Tiago 2,10 não adianta nada. Guardar 9, quebrar 1 é transgredir todos. Sara. E em questão de horário, pastor? Porque nós contamos o tempo diferente do povo daquela época, né? No Antigo Testamento. É verdade. Hoje o nosso mundo ocidental, eu não sei se o mundo inteiro, pelo menos o mundo ocidental, nós começamos o dia à meia-noite. Isso é uma convenção atual. Na Bíblia não era assim. Olha para Gênesis 1. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Olha o que ensina a palavra de Deus. Aqui nós temos a criação. Olha o versículo 8. Chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã,
o primeiro dia. Olha para o verso 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Verso 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Assim por diante. Quando Deus criou o mundo, Ele disse, houve tarde, a parte escura, manhã, a parte clara. 12 horas escuras, 12 horas claras. Ou seja, a primeira parte do dia é a parte escura. Então, quando o sol se põe, nós estamos iniciando um novo dia. Nós vamos ler um verso, eu não sei se é o próximo aqui. Exatamente, Levítico 23, 32. Olha o que diz Levítico, capítulo 23, verso 32. Página 90. Levítico 23, 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. É claro que o texto aqui não está falando do sábado semanal, está falando do dia da expiação, que era considerado para os judeus também um sábado. Porque para o judeu havia 2 tipos de sábado. O sábado semanal, que era o 7º dia da semana, e o sábado cerimonial, que era uma festa religiosa. O dia da expiação, por exemplo, era uma festa religiosa. E eles observavam o dia religioso de um pôr do sol a outro pôr do sol. O mesmo se aplica para os dias da semana. Então, por exemplo, quando anoitece a sexta-feira, o sábado já está chegando. É por isso que ao pôr-se o sol da sexta-feira, nós devemos encerrar todas as atividades. E quando põe-se o sol no sábado, o que nós convencionalmente chamamos de sábado à noite, aí biblicamente já é domingo. Por isso eu posso trabalhar, estudar ou ter qualquer outra atividade. Patrícia. Pastor, e em relação a algumas profissões específicas? Porque assim, eu penso se todo mundo guardar o sábado, né? Os hospitais, as hidrelétricas, como fica isso? Nós hoje não moramos mais no mundo ideal. Esta é a grande dificuldade nossa. O certo é que se toda a humanidade respeitasse o sábado, nós viveríamos em perfeita harmonia. Eu não sei quantos já tiveram a chance de visitar, por exemplo, a cidade de Jerusalém, em Israel, onde os judeus ainda respeitam o sábado. Tudo fecha na sexta-feira ao pôr do sol. A cidade não funciona. A grande questão é que nós hoje temos um mundo que não para, e porque o mundo não para, são necessárias certas atividades que não deveriam estar acontecendo. Nós não habitamos no mundo ideal. O certo é que existem algumas profissões, principalmente quando envolvem o risco de morte, que ainda devemos ter alguns cuidados. Vamos pensar num médico, e ele dá plantão no hospital X. Ele está lá para atender vítimas de acidente que geralmente chegam entre a vida e a morte. Esse médico, se chamado para uma emergência, ele poderia atender muito bem no dia de sábado, sem nenhum peso em sua consciência. Agora, para fazer diferença entre salvar a vida e prestar auxílio ao próximo, do trabalho que ele realiza ao longo da semana, ele não deveria cobrar por essa atividade. Ele deveria prestar um serviço voluntário. A Igreja Adventista tem vários hospitais no mundo inteiro. E nesses hospitais, o sábado é respeitado. Mas todas as cirurgias que nós chamamos de eletivas, elas são agendadas para outro dia que não sábado. O único serviço que funciona ao sábado é o serviço essencial à vida. Então nós temos que entender de que o sábado é um dia de se fazer o bem, mas eu não devo comprometê-lo com atividades seculares que eu pratico ao longo da semana. Nós iremos para um breve intervalo, em seguida voltaremos para outros detalhes da Bíblia sobre o tema do sábado. Daqui a pouco estaremos de volta. Você que nos acompanha no Bíblia Fácil, o que está acontecendo no mundo cristão hoje
é que esse livro está sendo deixado de lado. Deixado de lado pela tradição humana, porque não existe aqui nenhum verso autorizando a santificação do primeiro dia da semana. Mas por que aqui a maioria das igrejas estão guardando o primeiro dia da semana, escolhendo esse dia para cultuar? Eu não vejo nenhum problema em você cultuar no primeiro dia da semana. Eu vejo problema em nós nos esquecermos do sábado, que é o dia que Deus deixou para ser adorado, o dia que Deus deixou para ser santificado. A palavra de Deus ensina em Gênesis de que Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia da semana. Ele não fez isso com o quarto dia, não fez isso com o sexto e nem com o primeiro. Alguns dizem assim, mas pastor, você tem que entender que foi nesse dia que o Senhor ressuscitou. O domingo é um dia de festa, porque nele Jesus ressuscitou. Eu concordo com você de que a ressurreição de Cristo é motivo de alegria, de festa. Tanto é que Jesus deixou na palavra dele uma festa para celebrar a sua ressurreição. Sabia disso? Jesus deixou aqui em sua palavra uma cerimônia para celebrar a ressurreição. E quando nós lemos Romanos capítulo 6, versos 4 a 6, Paulo ensina claramente de que assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós também devemos morrer para o pecado, ser sepultado nas águas e nascer para uma nova vida. Sabe qual é a cerimônia que Deus deixou para celebrar a ressurreição? É o batismo. E toda vez que alguém se batiza, ele está celebrando a ressurreição de Cristo. Celebrar a ressurreição de Cristo não é guardar domingo, porque domingo não é dia santo. Ainda que o catecismo ensine guardar domingos e festas, ainda que vários livros e tratados teológicos digam que o domingo é um dia especial, o livro de Deus não diz isso. E eu pergunto, quem você vai seguir? A Deus ou aos homens? Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Hoje falando sobre o sábado, o mandamento esquecido. E todas as informações que estamos apresentando no programa, você encontra nesse guia de estudo, o guia de estudo Bíblia Fácil. Você pode solicitar pelo nosso telefone ou pelo nosso blog, que vai aparecer para você aí. Faça contato com a Novo Tempo. Esse material é inteiramente gratuito e através dos correios podemos enviar para a sua casa. Falamos no primeiro bloco de que Deus descansou no sétimo dia para deixar-nos um exemplo de que ao longo da história, pouco a pouco, a cristandade foi abandonando o sábado pelo domingo. Agora a pergunta é, qual era o dia que Jesus observava? Quando ele viveu nessa terra, que dia santificou Jesus? Lucas, capítulo 4, verso 16, depois o verso 31. Lucas 4, 16 e depois 4, 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Página 52, 51. Lucas 4, 16, página 51. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas nós iremos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Olha o que diz o verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha agora o verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Você vai perceber que Jesus estava todos os sábados na sinagoga, mas Jesus tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Mas todos os sábados ele não estava na carpintaria, ele estava na sinagoga. Alguns poderão dizer assim, pastor, você tem que entender que Jesus era judeu. Como judeu ele guardava o sábado, por isso ele guardava o sábado. Não, Jesus não guardava o sábado porque era judeu.
Jesus, sendo Deus, ele respeitou o sábado porque ele criou o sábado. Ele é o Criador. Nós lemos em Gênesis 2, 1 a 3, de que ele descansou no sábado. Ele nasceu como judeu, mas ele é Deus. E como homem, ele continua a respeitar as leis que ele próprio criou. Um outro detalhe. Jesus não guardava sábado por ser uma tradição judaica. Você vai encontrar nos evangelhos várias vezes Jesus discutindo com os judeus acerca de tradições judaicas. Você lembra do episódio que Jesus brigou com os judeus porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos? Num ato cerimonial? Jesus também não lavava as mãos, e por que não? Porque Jesus não praticava as cerimônias judaicas que não tinham sentido. Tradições dos anciãos. Ou seja, Jesus não estava preso a ritos e tradições que os homens inventavam. Mas o sábado ele guardava porque se trata de um mandamento e não de uma invenção ou tradição judaica. Agora um outro detalhe. Alguns dizem assim, Jesus cumpriu a lei. Jesus guardou o sábado para cumprir a lei. Agora, uma vez que essa lei foi cumprida, eu não preciso mais guardá-la. Você que me assiste em casa, que é membro de uma igreja evangélica, isso soa parecido para você? Você já ouviu na sua igreja um pastor ensinar de que Jesus cumpriu a lei e que por isso você não precisa cumprir? De que Jesus guardou o sábado e por isso você não precisa guardá-lo mais? Que sentido há nisso? Quer dizer que Jesus guardou a lei para que você pudesse quebrá-la? Jesus obedeceu a lei para que você pudesse desobedecê-la? Eu nunca vi Cristo salvar alguém para alguém permanecer na desobediência. Um outro detalhe. Por que é que de todos os 10 mandamentos, apenas o sábado é descartado? Por que é que se ensina na igreja que adulterar é pecado, matar é pecado, roubar é pecado, desonrar pai e mãe é pecado, adorar falsos ídolos é pecado? E por que só o sábado não é pecado? Aonde está o verso da Bíblia que arranca o sábado da lei de Deus? Esse verso não existe. Mas a crise que o mundo religioso enfrenta hoje, com relação ao 4º mandamento, é porque nós estamos deixando o livro de Deus pela tradição dos homens. Sheila? Pastor, uma pessoa próxima a mim, um dia me questionou e disse assim, Sheila, eu não aceito essa questão do sábado, por quê? Porque o calendário mudou muito desde a época de Jesus até agora. Então, eu não sei verdadeiramente quando é o 7º dia. E existe isso? Eu nunca ouvi falar. Certo. A pergunta é muito boa. O calendário mudou, é claro. Os judeus usavam um calendário chamado caraíta. Os romanos seguiam outro tipo de calendário. Os babilônicos tinham o seu calendário. Quando chegamos no tempo de Cristo, o calendário que os romanos seguiam era o calendário juliano, por causa do imperador Júlio César. E esse calendário juliano foi seguido pelo mundo ocidental também até o século XVI. Em 1582, o Papa Gregório mudou o calendário juliano para o calendário gregoriano. E ele fez uma coisa muito boa, porque ao fazer a mudança de calendário, ele suprimiu 10 dias da história para que a colheita não fosse prejudicada e para que as estações começassem a coincidir com as colheitas. Se você buscar na história, você vai descobrir que no dia 4 de outubro de 1582, o dia 4 foi seguido pelo dia 15 de outubro. No ano 1582, não existe dia 5 de outubro, dia 6, dia 7, dia 8, até o dia 14. Não existem esses dias. O dia 4 foi sucedido pelo dia 15, porque o Papa Gregório tirou 10 dias da história para corrigir um problema do equinócio vernal com as colheitas. Acontece que o dia 4 de outubro foi uma quarta-feira. E o dia 15 de outubro foi uma quinta-feira. Ou seja, nós já tivemos mudança nos meses, já tivemos mudança nos anos, mas o ciclo semanal nunca se perdeu.
não existe nenhuma comprovação, nenhum documento na história dizendo de que o dia que nós guardamos hoje como sábado não seja o 7º dia da semana. Então as mudanças que o calendário já presenciou não mexeram no ciclo semanal. Realmente essa resposta está bem completa, né? Ela vai receber por mim, que eu não soube dizer para ela. Mas assim, eu pesquisando também uma vez pelo YouTube, eu vi um vídeo de um padre muito bem conceituado pelos católicos, e incrível que ele disse. Uma guerra, uma briga entre eles, entre a religião e tudo, mas ele afirma que o sábado é assim, ele diz assim: ô padre, o sábado é para ser guardado? E ele com muitos dedos, mas ele fala, o sábado deve ser guardado. Ele afirma isso, é um padre católico. Ok. Nós temos vários líderes de várias religiões que concordam plenamente que o sábado é um dia para ser observado. E a prova de que o sábado não foi findado na cruz é que os cristãos, depois da cruz, continuaram a guardar o sábado. Por exemplo, vamos ler Atos 17:2. É um texto que fala do procedimento do apóstolo Paulo. E eu disse para vocês que o apóstolo Paulo converteu-se mais de 3 anos depois da morte de Cristo. E Atos 17:2 ensina: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Vá para Atos 18, capítulo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Alguns, contrariando o que a Bíblia diz claramente, dizem assim: vocês não estão entendendo. O apóstolo Paulo está indo na sinagoga porque ele está pregando para judeu, e o judeu estava na sinagoga. Pois bem, olhe Atos 16 agora. Atos 16, versículo 13. Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Cadê Paulo na sinagoga no sábado? Não. Ele agora foi também para a beira de um rio, aonde havia um lugar de oração. Por quê? Porque Paulo, como fazedor de tendas, que era a sua profissão, ele não estava lá trabalhando no sábado. Ele respeitava esse dia como mandamento de Deus. A Bíblia tem 104 textos falando sobre o sábado e a santidade do sábado. 104 textos. O Novo Testamento registra 9 textos falando no primeiro dia da semana, que é o domingo. Mas as referências que tem ao domingo, o primeiro dia da semana, no Novo Testamento, nenhuma delas diz ser esse dia um dia santo, mas o dia em que Cristo ressuscitou. Agora um detalhe interessante. Vá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, olha o que Lucas registrou. Lucas capítulo 23, dê uma olhadinha para o versículo 54 em diante. Página 75 do Novo Testamento. Lucas 23, 54 em diante. Era o dia de quê? Preparação. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o quê? A Bíblia, a própria Bíblia, chama o 6º dia, a sexta-feira, de dia da preparação. Por quê? Porque a gente se prepara no 6º dia para receber o sábado. Um detalhe, essas mulheres se retiraram para preparar os aromas e bálsamos para ungir o corpo de Cristo. Ou seja, nós não vamos ungir o corpo de Cristo hoje porque é sábado.
Passado sábado, nós iremos então à sepultura para ungir o corpo dele. Por que elas faziam isso? Lucas termina dizendo, porque elas estavam observando o mandamento. Agora um detalhe interessante, vá para Mateus 27, Mateus capítulo 27, olha o versículo 55. Mateus 27, 55. Mateus 27, 55. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Sabe quem estava entre aquelas mulheres que não transgrediram o sábado? A própria mãe do Senhor Jesus Cristo. Nós respeitamos tanto Maria pelo papel especial que ela teve na Bíblia, como mãe do Filho de Deus, pois Maria era uma serva de Deus que observava o sábado. Você que nos acompanha no Bíblia Fácil, o que está acontecendo no mundo cristão hoje é que esse livro está sendo deixado de lado. Deixado de lado pela tradição humana, porque não existe aqui nenhum verso autorizando a santificação do primeiro dia da semana. Mas por que aqui a maioria das igrejas estão guardando o primeiro dia da semana, escolhendo esse dia para cultuar? Eu não vejo nenhum problema em você cultuar no primeiro dia da semana. Eu vejo problema em nós nos esquecermos do sábado, que é o dia que Deus deixou para ser adorado. O dia que Deus deixou para ser santificado. A palavra de Deus ensina em Gênesis de que Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia da semana. Ele não fez isso com o quarto dia, não fez isso com o sexto e nem com o primeiro. Alguns dizem assim, mas pastor, você tem que entender que foi nesse dia que o Senhor ressuscitou. O domingo é um dia de festa, porque nele Jesus ressuscitou. Eu concordo com você de que a ressurreição de Cristo é motivo de alegria, de festa. Tanto é que Jesus deixou na palavra dele uma festa para celebrar a sua ressurreição. Sabia disso? Jesus deixou aqui em sua palavra uma cerimônia para celebrar a ressurreição. E quando nós lemos Romanos capítulo 6, versos 4 a 6, Paulo ensina claramente de que assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós também devemos morrer para o pecado, ser sepultado nas águas e nascer para uma nova vida. Sabe qual é a cerimônia que Deus deixou para celebrar a ressurreição? É o batismo. E toda vez que alguém se batiza, ele está celebrando a ressurreição de Cristo. Celebrar a ressurreição de Cristo não é guardar domingo, porque domingo não é dia santo. Ainda que o catecismo ensine guardar domingos e festas, ainda que vários livros e tratados teológicos digam que o domingo é um dia especial, o livro de Deus não diz isso. E eu pergunto, quem você vai seguir? A Deus ou aos homens? Enquanto o Tarsis vai cantar para nós uma música, eu pergunto para você, não está você disposto a partir de hoje a santificar o dia que Deus declarou ser santo? Será fácil? Não, não será. Sabe por que não será? Porque o diabo preparou o mundo de tal maneira para fazer do sábado um dos dias mais produtivos do comércio. O diabo preparou o mundo de tal maneira para tornar o trabalho no sábado uma necessidade. O diabo trabalhou de tal maneira para criar trabalhos e atividades que exijam o nosso compromisso diário. Sabe para quê? Para que você não descanse, para que você não valorize a família, para que você não adore a Deus, para que você viva uma vida de estresse, para que você vá para os remédios,
para que você fique doente. E se tem uma bênção que a Igreja Adventista oferece a todos, é um dia na semana sem estresse. A maior bênção que a Igreja Adventista tem para proclamar esse mundo é que você pode ter um dia sem estresse. Você pode ter um dia para a família. Você pode ter um dia para adorar a Deus. Por quê? Porque é isso que Ele ensina em Sua palavra. E todos aqueles que se decidirem por essa verdade experimentarão o real sentido de se descansar em Deus. Pense nisso enquanto você ouve essa canção. No céu o brilho das estrelas, alguém imaginou ter em suas mãos a minha vida. Amou-me assim bem antes de nascer. O mundo, eu sei, sonhou criar pra mim. Adonai, Tu és o meu Pai, sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego meu frágil coração, meu tudo. Ó meu Adonai, com minha insensatez eu rejeitei viver Tua vida. Fui fraco e me perdi, mas mesmo assim Tua morte salvou-me. Hoje no céu estás tão distante, mas sei que em mim para sempre reinarás, Adonai. Tu és o meu Pai, sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego meu frágil coração, meu tudo. Ó meu Adonai, nos mares ouço Tua voz falar-me, e assim compreendo que sem Ti nada sou. Adonai, Tu és o meu Pai, sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego meu frágil coração, meu tudo. Ó meu Adonai. Você poderá dizer assim: pastor, você não está entendendo? Para mim, santificar o sábado significa abrir mão do meu emprego. Amigos, a promessa de Deus é clara. O salmista declarou: fui moço
e agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. O mesmo Deus que está pedindo você para santificar o seu dia, vai te ajudar em tudo o que você precisar. Acesse na internet www.encontreumaigreja.com.br. Descubra a igreja adventista mais próxima da sua casa. No próximo sábado, vá fazer-nos uma visita. Experimente a alegria de passar um dia com o povo de Deus, santificando o mandamento como a palavra nos ensina. Eu convido você a isso. Por certo, Deus o abençoará e vai começar a guiar você por caminhos que você nunca antes imaginava. Mas é assim que Deus atua quando Ele quer alcançar os seus filhos. Ore comigo. Pai de amor, obrigado porque ao longo da semana temos a oportunidade de trabalhar, de estudar, de desenvolver vários projetos. Mas muito obrigado porque o Senhor criou um dia na semana para que nós buscássemos a Tua presença de forma diferente. Que nós tivéssemos um tempo exclusivo para Te adorar, para estarmos com nossa família e para contemplarmos as belezas da criação divina. Bom Deus, abra as portas que precisam ser abertas para que nós tenhamos essa bênção em nossa vida. Conscientiza-nos desta verdade e ajuda-nos a cumprir o Teu querer. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado por sua participação nesse programa. Na semana que vem estaremos juntos para mais um estudo. Deus o abençoe. Talvez eu esteja falando com alguém que até hoje frequentou um local onde a palavra de Deus não é exaltada, onde a lei de Deus não é guardada. Deus faz um apelo para você agora. Busque a igreja que guarda os mandamentos de Deus, que tem a fé de Jesus. Busque a igreja que tem um compromisso com a palavra, que ensina do Gênesis a Apocalipse, que acredita ser o verdadeiro cristianismo, a prática destes ensinamentos e o amor a Deus e ao próximo. Nós ouviremos mais uma música agora. E enquanto ouvirmos, vamos nos perguntar: o Senhor está me conduzindo a um local reservado para mim? Deus vai falar agora ao nosso coração. Ouçamos. Eis-me aqui, a semana me cansou, estava no trabalho, esqueci de Ti, Senhor. Eis meu coração, toma em Tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entregue